quanto aos testemunhos, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor também não tem nos dado por enquanto, porque pode ser livramento, ou que o Senhor tem coisa melhor para as nossas vidas. Amém. E agora queremos, a Deus, nos dedicar, Pai, a estarmos atentos à Tua palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que possa causar, efetuar as mudanças necessárias, Pai. Que a gente saia daqui diferente da forma como nós entramos, em nome de Jesus, e todos digam Amém. Olha aí, que beleza. Começou? Sim, não, começou. Muito bom. Certo? Todos animados? Sexta-feira atípica hoje, né? Para muitos um dia super corrido, para outros tantos um pouquinho mais de folga hoje, né? Deus é bom, né? Todo tempo Deus é bom. Então hoje foi um dia bom, por exemplo, para Gri. Vai ter certeza que o Moraizão deve estar cansado. Olha a sola do sapato dele. Andou! Andei! Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. O que você não admite? Responda, fala abertamente. O que é inadmissível para você, dona Tânia? O que é inadmissível para você, Luiz Felipe? Aquilo que você não tolera, aquilo que você fala assim, ó, isso daqui é um negócio que eu não tolero. Por exemplo, um homem matar as crianças, os filhos. Você admite isso? Você consegue aceitar um negócio desse? Não é um negócio assim que não vai contra a gente? Você fala, não, isso aqui não dá para aceitar. Com tudo aquilo que se entende por família, como é que um pai pode de repente matar um filho? O que mais são coisas que a gente pode citar de exemplo que são inadmissíveis? Coisas que não dá. Você fala, não, isso aqui não tem como. Falso testemunho. Falso testemunho. Gente que dá falso testemunho. É inadmissível. Então a Tânia acha que não dá para tolerar, não dá para conviver com uma pessoa que dá falso testemunho. O que mais não dá para tolerar? Roubo que está tendo no país. O roubo, os políticos, a corrupção nossa política, dá para aceitar? Você consegue conviver? Fica aquela sensação de que não está certo, uma sensação de impunidade, uma sensação de que está tudo errado. O que mais te causa essa sensação? Pedófilos. Pedófilos, eu tinha certeza que alguém ia falar isso, porque quando eu montei o estudo foi a primeira coisa que veio em mente. Pedofilia é algo inaceitável. Se você for do norte ao sul do país, do leste a oeste, falar com toda a faixa etária, com todo tipo de raça, de todos os brasileiros, todo mundo vai achar que é algo inadmissível. O que mais é inadmissível? Injustiça. A injustiça é inadmissível. Não dá para entender e tolerar o porquê que aquela pessoa não está pagando pelo aquilo que fez. Na verdade, não é que ela está sofrendo uma punição, ela simplesmente está colhendo os frutos do ato dela. É ou não é? Inclusive, nós temos leis, se puder encostar para mim, melhor, por gentileza. Inclusive, nós temos leis que regem o país para permitir e tentar brecar o abuso das pessoas e fazer algo errado no nosso meio social. Tem muitas outras coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, uma filha que maltrata a mãe, uma babá que maltrata uma criança, uma pessoa que vai na igreja ali e tira as outras pessoas que estão com atenção, que estão concentradas do foco. Tem muita coisa que a gente não gosta, mas tem coisas e tem pessoas que a gente começa a ter repúdio, querer não viver com elas, nem querer estar perto. E aí, ao contrário do que a gente acha, essa nossa ação, a forma com que a gente reage quando a gente vê situações que a gente não concorda, ela não vem de hoje. Semelhante modo ali, Jesus, quando estava durante o ministério dele, ele foi surpreendido com um grupo de pessoas que levou para ele, ao conhecimento dele, uma situação péssima, uma situação ali inaceitável naquela sociedade, uma situação que trazia sobre aquilo que estava acontecendo na vida daquela mulher uma pena, e a pena dela tinha que pagar com a vida dela, porque era assim que a lei falava naquela época. E trouxeram para Jesus uma mulher e trouxeram inclusive para Jesus o texto de lei que falava como ele deveria aplicar a lei. Trouxeram para Jesus uma pessoa, uma situação que a gente vive muito no nosso dia a dia, inaceitável. Jesus, ele precisava demonstrar o inaceitável dele. Essa agora, mais do que nunca, era a hora da sensação de justiça ali naquela hora. Era a hora de todo mundo saber que Jesus realmente criar a identidade entre todos os homens, porque Jesus, ele haveria de ser correto, ele haveria de ser justo. Ele não poderia contrariar aquilo que fora dito por intermédio de Deus através de Moisés.
Ele não poderia contrariar, falar que aquilo que é errado agora de repente vai ser o certo. Ele não poderia fazer uma nova lei. Ele não poderia mudar o sistema daquele povo. Mas nós vamos ler aqui através dessa história como que ele agiu de graça e de misericórdia e o que muda na vida daquelas pessoas que levaram ao conhecimento de Jesus para as nossas vidas de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, sobre acusações. A acusação é algo muito sério, tem outros temas bíblicos, mas esse é um tema que dá para a gente transportar para a nossa realidade e perceber como a gente faz delicadamente, de uma forma sensível, nós fazemos igual. Não em semelhante modo, de uma forma tão clara, de uma forma tão ferro e fogo como eles quiseram fazer, mas nós vamos terminar da leitura, nós vamos discutir um pouco se nós não fazemos igual. Então lá em João, no capítulo 8, fala que, se está no livro de João, e no capítulo 8, significa que quem escreveu isso foi? João. No dia 8, certo? Não. Não tem nada a ver, só significa que foi João. Depois foram todos para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado e ensinando a todos. Aí alguns, ênfase agora quem eram? Mestres da lei. Fariseus. E fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada, flagrante delito, em adultério, e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério, e de acordo com a lei de Moisés que nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta porque comentário de João agora, o autor. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo. Poucas vezes Jesus faz isso, e quando ele faz isso sempre é para que haja disciplina. Outras vezes vai ter sempre esse se endireitou, levantou-se, isso daí tem significados. E disse a eles, aos fariseus e aos mestres da lei: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, ênfase nesse ponto também. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Repita comigo: vá e não peques mais. Não peques mais. Foi o que aconteceu. Isso daqui não é parábola, isso daqui é um texto, aconteceu de fato. Ali, enquanto ele estava, Jesus ensinando os discípulos, vêm os fariseus, os mestres da lei, pessoas que tinham autoridade, que tinham conhecimento naquilo que falavam, e falavam: Jesus, olha, acabamos de pegar essa mulher em flagrante aqui, ela estava fazendo exatamente aquilo que a lei fala para que não pudesse, que mulher não pode fazer. E a lei fala, inclusive, Jesus, que caso uma mulher faça isso, ela deverá morrer sendo apedrejada. Então, Jesus, o que o senhor tem para falar sobre isso? Imagino eu ali um sorriso meio sarcástico, uma carinha ali, uma posição corporal, melhor tipo, pegamos Jesus, vamos que, salvo quem não prestou atenção, todos perceberam que, como que ele chama Jesus, os mestres e os fariseus? Mestre. Peraí, mas mestre da lei e fariseu reconhecia Jesus como mestre? Reconhecia como mestre, mas não reconhecia como Pai. Filho de Deus, Messias. Ou seja, vamos jogar no time dele, mas eu quero que ele jogue para ele tentar jogar no nosso time e a gente condenar ele. Vamos fazer a política da boa vizinhança com Jesus e pegar a resposta que a gente tanto precisa. E olha quanta testemunha nós vamos ter para poder acusar Jesus. O que Jesus estava fazendo na hora? A Bíblia relata que ele estava sentado. Não. Curvado, escrevendo no chão. O que ele estava escrevendo no chão? Não me interessa. Jesus é Jesus. Eu imagino que se ele estava escrevendo alguma coisa ali, ele estava no momento de descontração dele. Ele estava no momento ali onde ele estava tentando curtir ali, preparado, de boa, relax e tal.
Acontece que daí ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou me endireitar e a partir de agora eu vou falar um negocinho com vocês. Começa por quem não tem pecado na fila. Pode fazer a fila, só estabeleçam esse critério que eu estou falando para vocês. Pode começar, se a lei fala que ela deve ser morta, que assim seja. Que seja cumprida a lei. Eu não quero que vocês achem, não, que eu estou falando que não está certo, ou que não tem que fazer isso. Apenas sigam o meu critério. Começa por aquele que não tem pecado. Todo mundo prestando atenção? Começa por aquele que não tem pecado, que dessa forma vai ser o critério justo. Pelo menos assim ela morre de uma forma digna. Ela começa a cumprir a pena dela por pessoas que fazem valer a pena dela. O que pode ser que não haja nenhum adúltero aqui, mas pode ser que haja mentiroso, ladrão, homicida, parricida, matricidas, sodomitas. Que tinha na época. Acontece que eles começam a ficar um pouco... Começa a sair um pouco daquele ímpeto deles ali. Eles começam a falar assim, peraí, Jesus... Vamos deixar passar essa. É melhor que não façamos isso. Porque numa análise rápida a gente percebe que o erro dela, ela vai ter consequências do erro dela. O pior erro para ela ali foi a exposição do pecado dela. Não era ser morta. Porque se ela fosse morta, ela viraria mártir. Ela criaria uma revolução de mulheres contra homens. Ela sofreu ali com a exposição do pecado dela. Que na verdade é o que mais dói pra gente quando acontece isso. É a hora que você tem que lidar com a exposição de que não está mais no oculto. Que no oculto ainda é tranquilo, você consegue levar 2 vidas. Mas a partir do momento que se torna evidente, vem as claras daquilo ali, aí é complicado. Talvez todo mundo aqui tenha experiência para falar como dói um pecado oculto quando se torna revelado. E Jesus ficou tranquilo ali. A palavra fala que depois dele se levantar, ele volta ao que ele estava fazendo. Ele se assenta de novo. E ele se levanta de novo aí então para falar com ela. E ele dialoga com ela. Ele não deixa um negócio simplesmente... Ele não quer só dar um recado para os fariseus e para os mestres da lei. Ele quer o principal do que estava acontecendo ali. O que dela? O arrependimento. Falou assim, Senhor, tem alguém ainda aí? Ela falou assim, não tem, Senhor. Foram todos embora, esse é o melhor estilo. Obrigado demais, hein? Te devo a minha vida. E aí o texto relata, o João faz questão de relatar mais uma situação ali. Ele faz questão de relatar que começa a sair gente, começa pelos mais velhos. Pouca gente prestou atenção quando eu falei para dar ênfase, hein? Começa pelos muito velhos. Mais velhos. O que tem sentido João estabelecer, João relatar isso nas escrituras dele, no texto dele, no evangelho dele? Por que eu tenho que colocar? Qual o sentido de eu colocar a clareza nisso daí? Por que começa pelos mais velhos? Porque eles têm mais... Ou está muito difícil a reflexão, ou vocês estão muito anuados, não estão entendendo qual dos dois. Mas de qualquer forma, quem simbolizava os mais velhos dentro de toda a hierarquia, dentro de um templo que fosse ali um sinédrio dos fariseus, dos mestres das leis? São os conselheiros, os anciãos, as pessoas que têm experiência, que auxiliavam o julgamento de cada uma das causas, que tinham ali voz ativa perante todo mundo e influenciava as decisões. Ou seja, Jesus não atingiu aquele cara que queria fazer cumprir uma pena. Jesus atingiu você trocar toda a experiência que você tem na tua vida, tudo aquilo que você cresceu sendo ensinado, que falaram para você que isso é um absurdo, que isso não está certo, ele quer ensinar você a abrir mão disso daí para você esquecer aquilo que te falaram a vida toda e trocar aquilo por um amor. João deu a ênfase para falar assim, olha, não é porque você passou a vida inteira acreditando em algo, acreditando que contra aquilo ali não existe perdão, fizeram a tua cabeça, não significa que você não possa mudar a tua história.
e passar a enxergar de outra forma as coisas. Passar a enxergar aquela pessoa com uma vida que eu amo e daqui a pouco eu vou morrer por ela. É isso que ele deixou o recado. Essa foi a lição que ele deixou e ele perdoou, mas ele deixou algo para ela, assim, ele deixou uma tarefinha para ela, um homework para ela. Você vai, não tem sentido você ficar aqui agora, não se lamenta mais desse erro. Não olha mais para trás, não faça como fez a mulher de Ló. Não tem razão para você não fazer isso. Tenho certeza que a sua exposição do pecado vai te custar bastante arrependimento e você vai sempre lembrar o quanto você não precisa, não deve mais fazer isso. Então não peques mais, não faça isso de novo. Não porque se da próxima vez eu vou permitir com que eles apedrejem você. Só que não tem mais razão. Agora que você entendeu, agora que você experimentou o meu amor, você mal vontade de ter vai ter. Mal vontade de cometer novamente o mesmo pecado você vai ter. Transportando a atitude, que é o tema principal, falando sobre o mesmo assunto ainda, acusação, transportando para o nosso dia de hoje, fazemos ou não precisa me responder. Os mais autênticos e transparentes, fiquem à vontade. Sim. Fazemos igual a estas pessoas ou não, a hora que alguém comete um deslize? Sim. Vou fazer parte do grupo dos autênticos aqui. Sim, eu amo mostrar evidenciar um erro. Até porque a partir do momento que você tem um erro de alguma pessoa, aquilo ali pode te trazer até poder. É o que eles queriam. Você tem a pessoa na tua mão. Você consegue inverter uma situação problemática às vezes. Olha que beleza, que momento maravilhoso de eu virar e agora essa pessoa ter débito moral comigo. Nossa, não tem coisa melhor do que você se valer de uma situação de um erro de uma outra pessoa para você, sobre ela, ganhar ainda mais poder moral e a confiança, o segredo dela. Mas não é disso que a gente vive, não é disso que vive o reino de Deus. Jesus veio falar assim, ele não precisou falar nada pra gente quando a gente acusa, ele simplesmente colocou a pele deles no lugar da pele daquela mulher. Certo? Que tal nós fazermos o mesmo exercício? O pecado, ele só troca de CPF. Ele existe para todo mundo, infelizmente. Nós lutamos para com que ele não exista. E ele deve existir nas nossas vidas não como participante, mas sim como um protagonista. Se aconteceu de pecar, você pecou, mas lá longe que fica o meu remorso, eu me arrependo, eu obtenho perdão de Deus, só que eu não deixo o pecado ser um personagem na minha vida, ele fazer parte. Ele é um acidente de percurso. É assim que a gente deve lidar com o pecado. Não com o costume de tê-lo. Até senão, porque você vai começar a habituar, você vai começar a condicionar a tua oração, ela vai ficar automática. Chega uma hora que você vai chegar uma hora que você nem vai precisar orar para já ter pedido perdão daquele pecado que você cometeu. Você vai falar, nossa, você queria até as mesmas palavras, quem nunca fez a mesma oração no almoço? A gente começa a fazer a mesma oração pelos mesmos pecados, infelizmente, porque nós estamos tornando ele o nosso amiguinho. Ele já não é mais tão... Eu já lido ele com uma certa intimidade agora, a gente já tem um certo companheirismo. Isso daí está absolutamente errado e contra a vontade de Deus, com que Ele nos perdoa sim, mas a gente não deve viver no pecado. Ditas essas coisas, vamos voltar para o principal. A partir de hoje, nossa tarefa é analisar do texto aquilo que fez Jesus a partir do momento que eu tiver a oportunidade de ver o erro em alguém, eu vou orar por ela, pelaquela pessoa. Porque eu tenho certeza que aquela pessoa precisa de oração. E na medida do possível eu vou auxiliá-la ainda. E caso exista retaliação contra o que a pessoa fez, se eu for tomar partido, vai ser para tratar em amor a ela. A menos que eu exerça sobre aquela pessoa a autoridade e a pessoa vai disciplinar com aquilo que a palavra fala de como, quando, porquê, etc. A palavra daí tem norte para você corrigir a pessoa, contando que ela seja sua ou seu discípulo, ou filhos, tá? São as excludentes. Caso contrário, lide com a pessoa em amor e Deus há de transformar aquela vida. E Ele fez isso através do amor que Jesus Cristo amou aquela mulher. Certo? Quantas mulheres dessas tem no nosso dia a dia aí perdidas? Pessoas que nós estamos prontos, tá babando aqui, ó. A gente fala assim, nossa, a hora que essa pessoa se der mal,
partilhar, vou zoar, vou falar, vou fofocar. Tá amarrado em nome de Jesus, cara. Não tem que mandar esses capetas que vem na nossa mente aí querendo crucificar, maltratar ali, ó, Barrabás. A gente tem que mandar embora isso daí e tentarmos a semelhança de Jesus amar essas pessoas, porque o pecado ele bate na porta para qualquer um. Você que está de pé, a palavra fala, cuidado para o que não. Ou seja, hoje você joga a pedra, amanhã você desvia dela. Amém? Amém? Não sou eu quem estou falando, não estou dando lição de moral. Estou apenas trazendo para o nosso contexto ensinamentos práticos de cumprir a vontade de Deus, o Pai, como Jesus fez. Conversado, feita a nossa reflexão, estamos todos prontos para ir embora e concluir o nosso estudo de hoje. Amém. Muito bem. Aspira, se quiser, pode ir lá desligar o vídeo. Muito bom.